Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Imagine um astronauta viajando pelo espaço e inesperadamente acontece um problema técnico. As conexões que o ligam à nave se desprendem e ele se vê na imensidão do céu, sem amarras, sem proteção e não vê alternativas para voltar, nem para a nave, nem para a Terra. Meu Deus! Isso parece desesperador, hein, Murilo? E é mesmo, Regina. Essa metáfora, ela foi usada pelo psicólogo americano Douglas Healey para definir a sensação depressiva de uma criança. Pois é, Murilo. E esse é o nosso assunto de hoje, a depressão infantil. São muitas as perguntas e vamos juntos tentar responder em nosso podcast, de forma descontraída e como sempre, afinal de contas, viver vale mais. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá, pessoal! Que alegria poder estar aqui para mais esse nosso encontro. E como sempre, muito bem acompanhado. Eu sou Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal. Eu sou Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Eu, Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Eu sou o Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Olá, Murilo! Hoje vamos tratar de um tema que afeta também as crianças. Vamos falar sobre o tema depressão na infância, como podemos ajudar. Muitas pessoas, Murilo, podem acreditar que não exista depressão infantil. Afinal, nós vemos muitos casos de jovens, adultos e idosos com depressão, mas quase nada sobre crianças, né? Embora não seja muito frequente, elas também podem sofrer com esse transtorno. E você sabia, Regina, que segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão se tornará a doença mais incapacitante no mundo? E para mudar esse quadro, uma das medidas é tirar a depressão infantil da invisibilidade. É, Murilo, e essa doença que sempre pareceu um mal exclusivo dos adultos, hoje em dia afeta cerca de 2% das crianças, segundo a doutora Ana Kleiman, psiquiatra infantil do Hospital das Clínicas de São Paulo. E você sabia, Murilo, que a depressão pode atingir até mesmo os bebês, segundo alguns especialistas? Pois é, Regina. E para os que não acreditam que a criança também tenha depressão, o Espiritismo tem nos trazido há tempos que devemos ter em mente que infantil é só o corpo. Esse espírito que hoje se encontra na infância, isto naturalmente inclui os bebês, é na verdade um espírito que já experienciou muitas vidas e vem do plano espiritual para progredir. Mas, feitas essas considerações, Cleomar, o que é a depressão infantil? Segundo os especialistas, Murilo, a depressão infantil é um distúrbio de humor que vai além da tristeza normal e temporária. Ela é uma perturbação orgânica que envolve variáveis sociais, psicológicas e biológicas. Trata-se de um transtorno afetivo, um desarranjo cerebral funcional com base bioquímica. Portanto, é uma doença e, como tal, deve ser tratada. No caso da depressão infantil, Cleomar, como identificar ou diagnosticar? Diagnosticar depressão é mais difícil nas crianças, Regina, pois os sintomas podem ser confundidos com malcriação, pirraça ou birra, mau humor, tristeza e agressividade. O que diferencia a depressão das tristezas do dia a dia é a intensidade, a persistência e as mudanças em hábitos normais das atividades da criança. Muito importante entender isso, viu, Cleomar? Agora, quais os sintomas da depressão infantil, Júlio? Murilo, em crianças deprimidas podemos observar humor instável, explosões de raiva e agressividade. As que antes eram sociáveis e calmas passam a brigar e aquelas que eram mais inquietas podem ficar caladas e introspectivas. Mas existem outros sintomas bem característicos da depressão em criança, não é mesmo, Júlio? Sim, Regina. Na criança com depressão é comum um choro excessivo, medo sem motivo aparente, tristeza, perda de interesse em brincar, em ir para a escola, insônia ou sono intenso, medo de ficar sozinha,
dificuldade de aprendizado e outros mais. Muito legal isso, viu, Júlio? Agora, se você quer saber um pouco mais sobre depressão, ouça a dica de leitura que o Júlio tem para hoje. Diga lá, Júlio. Dica de leitura. Como descrever o amor? O que você sente quando está com medo? De onde vem a alegria? Por que sentimos inveja? A leitura entre pais e filhos é muito importante, pois aproxima a criança do adulto e vice-versa, gerando um ambiente agradável para a criança se expressar. Se você quer ajudar a criança a entender e nomear o que sente, ouça a dica de livro que ajuda pais e crianças a aprenderem juntos e dá ferramentas para ambos lidarem com as próprias emoções. Emocionário, diga o que você sente, de Cristina Nunes Pereira e Rafael Valcarcel, da editora Sextante, é o livro indicado de hoje. Um dicionário de emoções ilustrado por mais de 20 artistas que convida os leitores de todas as idades a saltar de emoção em emoção e conhecer os diferentes sentimentos e humores. Uma obra que nos ajuda a entender melhor o que se passa em nosso coração, onde os sentimentos são representados por ilustrações inspiradoras e explicados de forma simples e delicada. Ótima leitura e até a próxima! Valeu, Júlio, por essa excelente dica. E agora nós queremos saber: existem fatores que desencadeiam e aumentam o risco de depressão nas crianças? Olha, Regina, segundo a Sandra Civoleto, que é professora e psiquiatra da Universidade de São Paulo, existem sim. Como nos adultos, o luto, perdas, separação dos pais, dificuldade de adaptação a situações novas, mudança de escola e de domicílio, tudo isso, Regina, pode gerar estresse, que vai desgastando a criança e conduzindo a um quadro depressivo. É preocupante isso, né, pessoal? Mas vamos falar sobre a prevenção da depressão infantil, Cleomar? Regina, assim como existem gatilhos para a depressão, existem também fatores protetores. Na depressão infantil, quando os pais não conseguem satisfazer as necessidades básicas dos filhos, como amor, carinho e apoio, há uma maior possibilidade dos sintomas persistirem. Portanto, um ambiente familiar que possibilite que estas necessidades sejam satisfeitas já é uma prevenção para não desencadear a depressão. Bem lembrado, Cleomar, a importância da família na prevenção da depressão infantil. Agora, existem outros fatores protetores? Sim, Murilo. Os especialistas afirmam que um ambiente escolar adequado também é importante, porque é na instituição que as crianças vivenciam grande parte de suas experiências da infância. A prática de exercício físico, contato com a música, animais de estimação, artesanato e a natureza ajudam também na prevenção dos sintomas da depressão. Muito bem lembrado, Cleomar. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o tratamento da depressão infantil. Vamos ouvir a Lívia Araújo, ela que é psiquiatra, médica especializada no atendimento infantil, que vai nos falar sobre o tratamento da depressão do ponto de vista médico. Regina, o tratamento da depressão ele se inicia pelo diagnóstico correto. Isso porque várias situações, inclusive doenças endócrinas, neurológicas, algumas medicações podem simular um quadro depressivo na criança. Então, diante de qualquer suspeita de sintomas depressivos, é necessária avaliação com o psiquiatra da infância e adolescência ou com um psicólogo especialista em desenvolvimento infantil que vão compreender aqueles sintomas e descartar essas outras causas dos comportamentos depressivos. Como a causa da depressão é multifatorial, o tratamento também tem que ser. Então, a depressão com sintomas leves, ela é tratada com psicoterapia, que vai proporcionar alterações no ambiente, na rotina da criança, vai orientar o cuidado com os pais, e com os cuidadores, porque eles são diretamente responsáveis pela melhora da criança. Então, vai proporcionar uma melhora direta da criança e de toda a sua família, cuidando do ambiente
ambiente também da casa. A depressão com sintomas moderados e graves, além dessas coisas, ela também vai precisar do uso de medicações. E aí existem medicações aprovadas para uso em criança, com uma eficácia boa, que não interferem no desenvolvimento dela, porque uma preocupação grande é a medicação vai causar sono, vai viciar, né? Então essas medicações que são aprovadas para as crianças pequenas não causam esses efeitos colaterais. E aí a recomendação é que o médico reavalie sempre e que, num determinado momento, retire. Então a criança vai usar enquanto o médico achar necessário e depois ela vai parar de usar, não vai ficar tomando remédio pro resto da vida, não. Muito bem, Lívia. Agora diga para nós como o espiritismo pode auxiliar no tratamento e prevenção da depressão infantil. Ótima pergunta, Murilo. O Centro Espírita, ele é um ponto de apoio e equilíbrio para a criança e para toda a sua família. É onde ela vai aprender sobre seus próprios sentimentos através do autoconhecimento que é proporcionado pela evangelização infantil. Então lá ela vai conhecer na figura de Jesus e dos bons espíritos, no estudo do Evangelho e das obras de Kardec, os exemplos e a força para a superação das suas dores e para a transformação moral que é necessária nesses momentos de dificuldade. E além disso tudo, ela vai receber o tratamento espiritual. O tratamento espiritual permite a renovação das energias estagnadas, né? Ele vai utilizar de ferramentas como o passe magnético, a água fluidificada, o incentivo à oração e também a transformação moral para tratamento da criança, da família, mas também tratamento aos espíritos companheiros da criança que possam estar compartilhando dessas vibrações depressivas. Então ele entra como esse complemento e como esse ponto de apoio que é necessário para todas as crianças, não só aquelas que sofrem com os transtornos depressivos, mas para a criança que está encarnada na Terra e que em algum momento da vida vai passar por dificuldades, porque é característica nossa, né? E lá ela vai aprender ferramentas para lidar com essas dificuldades. Muito obrigada, Lívia, pela sua contribuição. Se você tem alguma dúvida sobre o tratamento espiritual, procure um centro espírita próximo de você ou acesse um link de uma instituição de sua confiança para o atendimento fraterno, seja ele presencial ou online. Você receberá a orientação necessária. Ótimas recomendações, Regina. Agora vamos para o nosso Minutos de Paz. Minutos de Paz. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. Quem suporta os próprios reveses com serenidade e coragem entesoura resistência. Recorda, obstáculos e provações são medidas para a avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Caminhando para o encerramento do nosso podcast, fique atento ao seguinte: observar e conversar com a criança para entender e identificar os sintomas característicos da depressão. Buscar ajuda profissional para o tratamento médico-psicológico e, de modo complementar, o tratamento espiritual numa casa espírita. Criar um clima de harmonia e apoio à criança, proporcionando atividades físicas e lúdicas e implantar o culto do evangelho no lar em família. Lembrar que a depressão infantil tem tratamento e cura e que por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa, porque viver vale mais. Ouça agora a mensagem do Mestre. Mensagem de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como sucederá isso, se não conheço o homem? O anjo lhe respondeu: um Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua parenta Isabel concebeu na velhice um filho, e está no 6º mês de gravidez. Ela que é chamada estéril, é que nada será impossível a Deus. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim conforme as tuas palavras. E o anjo se afastou dela. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34 a 38.
Nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial do Espiritismo, chegou ao fim. Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Valeu, gente. Aqui é Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Aqui é Cleomar Silva, de Morrinhos, Goiás. Eu sou o Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo podcast. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.